Jornal Gerais. Oferecimento Cicobi União Central. Faça parte. Morador de Paraupeba sofre acidente de moto na BR-040 e morre no local. Comoção com a morte de Vicente Paixão, proprietário do Maquiné Parque Hotel. Ele faleceu na manhã de ontem depois de ficar uma semana internado. Polêmica em Paraupeba em torno de uma rotatória que fica na entrada do município. O local recebe o nome de Praça do Maçom e é alvo de muita discussão na Câmara de Vereadores. Em Sete Lagoas, mais 3 mortes por Covid-19. O Jornal Gerais está começando. Boa noite. Um senhor de 67 anos morreu no início da manhã de hoje após sua moto ser atingida por um veículo na BR-040. José Miguel, morador do bairro Champs-Élysées, em Paraupeba, estava indo pescar próximo à cidade. Ele tentou atravessar a rodovia e foi atingido. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 437, no sentido Brasília, e causou engarrafamento por toda a manhã. Após uma semana internado no Hospital Municipal em Sete Lagoas, o empresário Vicente Paixão Júnior, proprietário do Maquiné Parque Hotel em Caetanópolis, faleceu na manhã de ontem. Ele havia sido atropelado por um motociclista no dia 23 de fevereiro em um trecho da antiga BR-040. O acidente aconteceu pouco depois das 7 da noite, na Avenida Doutor Júlio César. Vicente pedalava com um amigo, como sempre fazia. O condutor da motocicleta colidiu com Juninho, como era mais conhecido, que caiu e bateu a cabeça no asfalto. Com a queda, ele teve um traumatismo craniano na região temporal, o que provocou uma hemorragia. Inicialmente, ele foi socorrido por uma ambulância da Prefeitura de Paraupeba e foi atendido na UPA do município. Logo depois, foi transferido para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde passou por uma cirurgia que durou cerca de 4 horas. No dia do acidente, a Polícia Militar foi acionada, mas não compareceu ao local. O motociclista envolvido no acidente afirmou à polícia que conduzia a moto pela rodovia em trecho sem iluminação pública, vindo a colidir o braço e o retrovisor da moto com o corpo de Vicente. Ele não sofreu fraturas e foi atendido na UPA apenas com dores musculares. Outra versão aponta que o motociclista estaria em alta velocidade. O caso será investigado. Juninho usava capacete e demais equipamentos de segurança, mas mesmo assim ficou gravemente ferido. As filhas de Vicente, Roberta e Renata Paixão, publicaram mensagens de despedida nas redes sociais. Funcionários do hotel da família também lamentaram a morte do empresário. Um deles, Ricardo Bueno, publicou em uma rede social: Senhor Júnior Paixão, meu professor na arte do atendimento, de gentileza com os hóspedes e outros colaboradores. O falecimento de Vicente Paixão Júnior causou forte comoção nos municípios da região, no meio empresarial e político. A Prefeitura de Caetanópolis e de Paraupeba publicaram notas oficiais ratificando votos de pesar e agradecendo o legado de dedicação e trabalho prestado na região. O prefeito de Paraupeba, Juca Bahia, reconheceu Juninho em uma rede social como mais que um amigo, um irmão. Diz a mensagem: assim posso definir minha relação com Juninho, a quem conheci há muitos anos e foi como descobrir um tesouro. Entidades também manifestaram pesar. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas, Juninho foi um empreendedor exemplo na gestão hoteleira de qualidade, que fazia questão de estar próximo aos clientes. A CDL manifestou pesar e solidariedade aos familiares e amigos. A Associação Circuito das Grutas divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento. Juninho deixa 3 filhos e esposa. Em função da morte de Vicente Paixão Júnior, alguns eventos foram cancelados na região, como a inauguração da estação de tratamento de esgoto de Paraupeba, que aconteceria hoje. O evento foi remarcado para a próxima quarta-feira, dia 10. Amanhã haveria também a entrega de uma viatura para a Polícia Militar de Paraupeba, que também
foi cancelada. A nova data ainda não foi divulgada. Toda a equipe da TV Gerais também lamenta o falecimento do empresário e manifesta solidariedade à família e amigos de Vicente Paixão Carvalho Júnior. Sete Lagoas registrou mais 3 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19. Um homem de 82 anos que faleceu em casa no último domingo, dia 28, um homem de 70 anos que estava internado no Hospital Municipal e uma mulher de 78 anos que estava no Hospital Nossa Senhora das Graças. Assim, a cidade chega a 185 óbitos. Foram registrados 73 novos casos positivos, 35 mulheres e 38 homens, o que eleva o número de contaminados a 10.888 desde o início da pandemia. Ao todo, são 83 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 47 em enfermaria e 36 em UTI. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o novo cronograma de vacinação voltado a idosos a partir de 80 anos e também idosos a partir de 87 anos que tomaram a primeira dose da Coronavac. De hoje até 5 de março, os idosos a partir de 80 anos podem se vacinar no estacionamento do Unifem, no ginásio Dr. Márcio Paulino, que fica na Praça da Feirinha, e na Faculdade Santo Agostinho, no bairro Jardim Europa, de 8h30 da manhã às 5 da tarde. Já os idosos a partir de 87 anos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac devem receber a segunda dose também de hoje às 5 de março, de 1 da tarde às 18 horas no Shopping Sete Lagoas. O 25º Batalhão de Polícia Militar fará uma extensa operação de 25 dias em comemoração aos 25 anos da unidade policial em Sete Lagoas. Durante esse período, serão desencadeadas diversas ações visando a prevenção da criminalidade em Sete Lagoas e região. Durante o lançamento da operação, a Polícia Militar recebeu 2 novas viaturas para reforçar o policiamento. O recurso para aquisição dos veículos foi oriundo de emenda parlamentar. Em Paraupeba, o nome de uma rotatória tem sido alvo de muita discussão na Câmara de Vereadores. Confira na matéria. Em um dia sem nenhum projeto de lei para ser votado ou discutido, a última reunião da Câmara de Vereadores, realizada ontem, foi marcada pela repercussão de uma lei de autoria do Executivo que deu nome à rotatória de entrada da cidade como Praça do Maçom. Pela primeira vez nessa legislatura, a tribuna livre da Câmara foi utilizada. O morador de Paraupeba, Leandro Melo, criticou a decisão e pediu que a população fosse ouvida. O povo, ele é o titular do direito. Essa casa é a casa do povo. O povo precisa ser mais ouvido. Nesse sentido, estamos aqui para sermos ouvidos. Vocês hoje estão legitimados a propor projetos de lei e a exercer o direito, mas o titular somos nós, povo. E nós estamos aqui nesse sentido. Estamos aqui para dizer para vocês que nós queremos sim uma praça, mas que essa praça tenha o nome e o interesse da coletividade seja respeitado. A fotógrafa e moradora de Paraupeba, Jerusa Nascimento, também utilizou a tribuna. Para ela, o nome da praça deveria representar a identidade do município. Aos 45 anos, resido nessa terra bendita, que tanto amo, e gostaria que nossa voz fosse ouvida diante de uma questão tão importante, escolhendo com todo o nosso coração o que essa praça representa, nos caracteriza, nos mostra por inteiro. Afinal, é a primeira praça que recepciona quem vem e quem vai, quem chega e quem fica. A discussão em torno do nome da praça começou na reunião anterior, quando o projeto foi colocado em pauta. O vereador Lucídio Eustáquio havia pedido vistas para que o texto fosse melhor analisado. A retirada de pauta do projeto foi negada em plenário e o projeto seguiu para votação e foi aprovado. Na última reunião, o vereador Lucídio apresentou um documento com mais de 1.000 assinaturas de moradores da cidade que, de acordo com ele, questionam a forma como o projeto foi votado.
E naquela reunião de comissão que aconteceu na quinta-feira, que antecedia a reunião de terça-feira, a única coisa que foi pedida, a única coisa, né, foi a retirada do projeto de pauta. E eu confesso, como diz o Roberto, falando uma verdade, eu achei uma certa incoerência por parte dos colegas, de não permitir que o projeto fosse tirado de pauta, sendo que nós poderíamos votar com mais tempo, analisar com mais tempo. Até porque, aparentemente, parece uma coisa simples, mas não. Nós estamos aqui com a manifestação do povo de Paropeba. Nós temos aqui imprimido, me parece que mais de 1.000 assinaturas, em torno disso. Mais de 1.000 assinaturas contra, acredito que umas 15 manifestações contra, em relação à forma como foi aprovado o projeto. Desde que foi apresentada para votação, a lei foi defendida pelo vereador Carlos Roberto da Silveira, e para ele está havendo preconceito e discriminação com a classe dos maçons, o que foi rebatido pelo vereador Lucídio Eustáquio. O mundo está combatendo o preconceito, a intolerância religiosa, e a gente poder perceber isso aqui no nosso município. Preconceito porque são maçons, inclusive o lema da maçonaria. Não sou maçom, viu, gente? Mas eu respeito. Então, não é uma questão de acepção, de preconceito, de discriminação, mas é uma manifestação democrática. Nós estamos vendo aqui nessa noite um exercício de cidadania como a gente nunca viu. Na última reunião plenária, o vereador Carlos Roberto da Silveira tentou explicar que há 2 projetos envolvidos na entrada da cidade. Um que se refere ao portal de entrada do município e já teria verba garantida para execução pelo deputado federal Marcelo Aro. O desenho desse portal foi apresentado na reunião. O outro projeto diz respeito à revitalização da praça, que teria também verba garantida por emenda parlamentar do deputado federal Domingos Sávio, intermediada pela maçonaria, mas o vereador se contradiz com a própria lei. Ali são 2 projetos. O projeto da praça, que será a praça dos maçons, que já foi denominada, senhor presidente. Vamos deixar bem claro, com todo respeito, a praça já foi denominada, a lei já foi sancionada, é apenas aquele redondo ali. A lei aprovada pela Câmara de Vereadores por 7 votos a 4 e já sancionada pelo prefeito Juca Bahia, denomina Praça do Maçom não somente a rotatória, mas engloba também a alça de entrada do município e todo o viaduto. Esse é um dos pontos de questionamento. De acordo com o vereador Jorge Luiz, o texto da matéria será alterado para que somente a rotatória seja denominada Praça do Maçom. E que vai ser corrigida a redação sem discutir o mérito da matéria. Espera aí, vai ser corrigida a redação? A redação. E pode corrigir uma redação? Pode, desde que você não mude o mérito do projeto. O mérito do projeto é denominação. Ele vai restringir uma denominação, ele não vai mudar. Tudo bem, porque assim, eu vou falar. Agora, se você mudar o nome, aí você já está legislando sobre a mesma matéria. E para o vereador, não há mais o que se discutir. A matéria foi votada, aprovada e sancionada e não poderia voltar à pauta nesta legislatura. A legislatura do vereador da casa, ela é composta por 4 sessões legislativas. Cada ano, uma sessão. E o projeto que é apreciado, discutido e votado em uma sessão, ele só pode retornar à pauta na próxima sessão. Então seria uma discussão para 2022. Acho legítimo. O governo de Minas homologou esta semana a primeira concessão pública de atividades de ecoturismo e visitação dentro do programa de concessão de parques estaduais. O consórcio será responsável por um investimento de R$ 12 milhões em melhorias estruturais e reformas
dos espaços que integram a Rota das Grutas Peterlund, conjunto de 3 unidades de conservação gerenciadas pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF. Compõem a Rota Lund o Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos municípios de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, além dos monumentos naturais estaduais Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, e Peterlund, em Cordisburgo. As 3 unidades recebem juntas cerca de 115 mil visitantes por ano. Elas têm reconhecimento internacional devido às pesquisas arqueológicas realizadas pelo cientista dinamarquês Peter Lund na região. O contrato vai permitir uma economia de 4 milhões por ano aos cofres públicos, com gastos de manutenção nas unidades. O contrato de licitação, no valor de R$ 294 milhões, terá validade de 28 anos. Segundo a estimativa do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, responsável pela modelagem técnica do acordo firmado, a primeira concessão pública deve gerar cerca de 120 empregos diretos e 2.000 indiretos. No total, 20 unidades de conservação administradas pelo IEF fazem parte do consórcio e terão licitação concluída até o final de 2022. A seguir, recebemos a advogada Ronise Figueiredo no quadro Conversa com Especialista. Vamos falar sobre associações rurais. Voltamos já. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha souvenir nas cores prontas e self-color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. A Cicre Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Cicre Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Cicre Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368. A Impremed oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Impremed Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em Sete Lagoas. Temos para você também como produto da nossa casa o Emprecard. Ele é o braço comercial da Impremed e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Impremed Multiclínica. Impremed, mais do que médicos, pessoas que cuidam. Estamos de volta ao Jornal Gerais para o quadro Conversa com Especialista. Hoje recebemos a doutora Ronise Figueiredo, advogada, mestre em administração e especialista em terceiro setor e direito cooperativo. Boa noite, doutora Ronise. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Nosso tema de hoje é a Associação Rural. No último programa, na última entrevista que tivemos, com a doutora Ronise, conversamos sobre associações urbanas e hoje vamos falar sobre associações rurais. Vamos partir então da definição, doutora Ronise? O
que são as associações rurais? As associações rurais são organizações de pessoas, né, que têm finalidade para buscar soluções para os seus problemas na área rural. Quais são as diferenças básicas aí, doutor Ronise, entre associações urbanas e associações rurais? Tecnicamente, juridicamente falando, nenhuma. A diferença vem no objetivo da associação que é constituída no seu estatuto social. Então, tanto as associações urbanas, eu tenho que colocar muito claro nos objetivos sociais daquela associação o que pode ser feito. E nas associações rurais a mesma coisa. Então, tudo que eu vou poder trabalhar dentro de uma associação rural, eu tenho que constar dentro do estatuto social nos seus objetivos sociais, nas suas finalidades. No seu objeto, né? Como no se seu fosse... objeto. Você pode falar de finalidade, você pode falar de objetivo, você pode falar de objeto, né? Todas essas palavras, elas são, podem ser usadas dentro do estatuto social para definir o que aquela associação vai trabalhar. As pessoas que vão fazer parte dessa associação rural, obrigatoriamente elas precisam trabalhar no meio rural ou não? Como é que funciona isso? Sim, quando você vai vai criar a associação, você vai colocar a área de atuação. Então, define-se naquele estatuto que os associados pertencem àquela comunidade ou àquelas comunidades ou àquela região. Então, é muito importante estar definido no estatuto social onde que vai atuar aquela associação. Apesar das associações, elas não têm limite de funcionamento. Eu posso ter numa mesma comunidade, numa mesma área rural, uma ou duas associações, nada impede. Não é o ideal, mas isso pode acontecer. E o que essa associação pode oferecer para os seus associados? Quais benefícios a associação pode oferecer e os benefícios de se reunir nessa associação? Sim, o que acontece nas associações rurais, elas recebem muitas emendas parlamentares. Por exemplo, tem uma associação, tratores, casa de farinha, casa de mel, construir um posto de saúde, construir uma área de lazer para aquela associação. Então, todas as necessidades que os moradores daquela comunidade rural necessitam, a associação ela pode ser o ente jurídico que vai buscar essas necessidades e levar para a comunidade rural. Agora, você falou aí de emendas parlamentares, claramente a associação tem que estar toda legal, não é? Sim. A associação ela tem que ter os seus documentos constitutivos adequados dentro da legislação, que a gente fala o marco legal do terceiro setor, que é o MIROSC, né? Então, houve uma grande mudança hoje no terceiro setor, então ficou muito mais complexo a regulamentação das associações. Elas têm que ter as CNDs necessárias, que são certidões negativas de débito municipal, estadual, federal, de fundo de garantia e trabalhista também. Por quê? Porque mesmo eu tendo uma associação que é de pessoas que sem interesse financeiro nem econômico, eu posso contratar pessoas no processo seletista. E posso ter também voluntários também. Juridicamente, a formação das associações rurais se assemelha às associações urbanas ou há critérios aí relacionados à área rural? Não, são idênticas, né? Porque o que acontece? Elas vão ter que fazer o seu estatuto, a sua ata de fundação, registrar no cartório de pessoas jurídicas e buscar o seu CNPJ junto à Receita Federal para o seu funcionamento. Não existe alvará de funcionamento no meio rural, né? Porque não é um perímetro urbano. Essa que é a pequena diferença. Ronise, número de pessoas, qual o número mínimo de pessoas para se formar em associação? O número mínimo para constituir a diretoria, o conselho de administração e o conselho fiscal. A gente normalmente cria uma associação a partir de 5, 7, 8 pessoas. E tem esses cargos que são obrigatórios dentro da associação? Na verdade não. O que a gente tem é a governança do terceiro setor. Então a gente orienta que você tenha pelo menos 3 pessoas na diretoria e 3 pessoas no conselho fiscal, no mínimo. Então não existe. O grande problema do terceiro setor, essa pergunta é muito oportuna, porque você pega alguns estatutos mais antigos, você tem presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, você coloca muita gente, muitos cargos desnecessariamente. Então você tem que ter os cargos para gerir a associação e para fiscalizar a associação. Então, eu brinco muito que você tem muito cacique para pouco índio, né? E com relação aí à fiscalização e as responsabilidades jurídicas desses dirigentes? A fiscalização ela pode ser feita pela prefeitura, se tiver um subsídio, né, tiver um termo de fomento, um termo de parceria, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, que tem que fiscalizar se essa associação recebe verba
municipal, estadual ou federal. E os próprios associados também devem fiscalizar através da participação nas suas reuniões, nas suas assembleias. E principalmente que os documentos constitutivos, os documentos de matrícula dos cooperados estejam organizados. O que quer dizer isso, né? Cada associado com sua pasta, com seu termo de matrícula, com documentos específicos para que ela tenha toda a sua organização sob pena de não ter, conseguir verbas tanto do poder público quanto do poder privado, que já aconteceu em algumas situações. Os dirigentes dessas associações podem ser remunerados, doutora? Sim, hoje sempre pôde, né? Mas a gente tinha uma discussão muito grande sobre isso e hoje, através da Lei 13.019 e a 13.204 de 2015, ficou taxativo, acho que no seu artigo 19, se eu não me engano, que as associações elas podem remunerar os seus dirigentes se assim houver condição financeira para isso. Além de ser importante também que elas tenham a certidão, a declaração municipal de utilidade pública e a estadual de utilidade pública. A federal já não é mais necessária e nem a certificação de OCIPs, porque o marco legal do terceiro setor não mais exige. Agora a gente vê em muitas associações, não sei se isso acontece no meio rural também, você vai poder nos esclarecer, muitas associações desorganizadas, sem documentos atualizados. Isso é um problema grave? Doutor? Gravíssimo, gravíssimo. O que a gente tem hoje? A gente tem associações, elas são criadas, às vezes por uma vontade externa, não pela necessidade dos seus associados, e há um total despreparo, sem uma assistência jurídica, sem uma contabilidade correta, né? E às vezes a associação recebe um determinado bem e aquilo fica lá guardado, sem uso. E outra coisa muito importante, quando uma associação, seja ela urbana ou rural, ela entra em extinção, o seu patrimônio tem que ser encaminhado por uma associação congênere, ou seja, uma associação que tenha um processo semelhante. Então, se eu tenho uma comunidade na Picada, por exemplo, criou-se uma associação e ela recebeu uma casa de farinha para que seus associados possam fazer farinha, né? Aí a associação está parada e ela vai ser liquidada, aquela casa da farinha que foi criada para os seus instrumentos vai para uma outra associação congênere. E quem define isso? O Ministério Público. Perfeito. Doutora, muito obrigado, então. Eu que agradeço a participação, mais uma vez, desse programa tão bacana. Conversamos, então, com a doutora Ronise Figueiredo, mestre em administração, especialista em direito cooperativo e terceiro setor, estará conosco daqui 15 dias, conversando sobre esses temas tão importantes. Vamos ao intervalo e voltamos com os destaques do esporte com Humberto Fernandes. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, Ipê, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. O mundo está de ponta cabeça, mas nós vamos dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira, virar a chave. Nós vamos mudar de fase. Atravessaremos a maior crise do planeta. Conectados. Conectados a quem amamos, a família, home office, reunião virtual, escola em casa, rede social, e-mail, notícias, Google. Como vencer a pandemia? O planeta sonhos é a Terra. Nós somos a Navegador Internet. Todos conectados. Estamos de volta ao Jornal Gerais. Vamos aos destaques do esporte com Humberto Fernandes.
Conosco aqui nos estúdios já está Humberto Fernandes. Boa noite, Humberto. Ótima noite para você. E a gente já começa falando de Campeonato Mineiro. A bola já está rolando na noite desta quarta-feira. Boa noite para você, Davidson. Boa noite a todos que acompanham a programação da TV Gerais. A bola já está rolando, né? Nem bem terminou a temporada 2020, a bola já está rolando aí para a temporada 2021. Nesse momento, já em campo, o Boa contra o Pouso Alegre, Coimbra e Patrocinense. Jogos já em andamento pela segunda rodada aí do módulo 1, Campeonato Mineiro. E tem mais um jogo, começando agora, Atlético e América. Essa partida em Juiz de Fora. Mais tarde, daqui a pouco, às 20 horas, tem URT e Uberlândia. O Cruzeiro volta hoje ao Mineirão, após uma série aí de 5 jogos no Estádio Independência, pela Série B do Brasileirão. O time da Toca vai em busca aí da primeira vitória, depois de empatar com o Uberlândia na rodada inaugural. O adversário será a Caldense, às 21h30. O técnico Felipe Conceição vai manter quase o mesmo time que atuou na primeira partida. O zagueiro Ramon será a novidade entre os titulares. Ele entrará no lugar do jovem, o Everton, que foi convocado aí para a seleção brasileira sub-18. Também deve ser alternativa o centroavante Marcelo Moreno, que não havia sido convocado para o compromisso em Uberlândia. Fábio, Raul Cáceres, Manuel Ramon e Alan Ruschel, Matheus Neres, Matheus Barbosa e Marcinho, William Pótica, Felipe Augusto e Rafael Sobes, o provável Cruzeiro para essa partida de daqui a pouco. Ontem, a gente já divulgou, mas vale lembrar mais uma vez que o adversário do Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil será de novo o São Raimundo, assim como em 2020, quando mineiros e roraimenses se enfrentaram na primeira fase. O duelo será marcado para o Estádio Canarinho, em Boa Vista, e o time celeste tem a vantagem do empate. A CBF reservou 2 datas para a primeira fase aí da Copa do Brasil, 10 e 17 de março. O Atlético fecha essa segunda rodada do Mineiro em jogo contra o Tombense, lá em Tombos. Essa partida amanhã, às 21 horas. O atacante Tardelli, que renovou o seu contrato por mais 3 meses, com possibilidade aí de ser prorrogado até o fim da temporada, foi o entrevistado na coletiva de hoje, na cidade do Galo. Para mim é uma felicidade enorme dar continuidade no meu trabalho aqui no Atlético. Depois de um longo período que eu fiquei ausente, passei por um período muito difícil, né? Durante esses praticamente 7, 8 meses sem poder atuar, né? E ontem fui surpreendido com essa notícia. Muito feliz, acho que é gratificante, acho que eu não poderia sair do jeito que as coisas estavam sendo encaminhadas, né? Então tive uma conversa muito boa, né, com o próprio Rodrigo, que está aqui na minha frente. Ontem, durante a semana passada, durante esse período onde eu fiquei parado, então a gente conversou, resolvemos da melhor maneira possível. Acho que para mim o mais importante era voltar a jogar futebol, era poder voltar a estar jogando em alto nível, né? Acho que para mim isso aí sempre foi a minha meta, meu objetivo quando eu me machuquei, né? Foquei, trabalhei muito para volta por cima, para estar em campo novamente. Eu sei que 2020 foi um ano muito difícil, mas acho que todo o meu esforço, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, acho que valeu a pena. As aguardadas estreias de Hulk e Nacho Fernandes ficam adiadas, hein? O Hulk poderá, inclusive, ser aproveitado na terceira rodada, ou seja, depois deste jogo de amanhã, quinta-feira, quem sabe, jogando em casa, em Belo Horizonte, a estreia aí desse grande reforço para a temporada 2021. Ontem, o técnico Cuca se reuniu com a diretoria atleticana e encaminhou a sua volta ao clube. O técnico campeão da Libertadores de 2013 vai substituir
Jorge Sampaoli. Já está na França, inclusive, aí, o recém-técnico do Galo, o Jorge Sampaoli. Humberto, a seleção brasileira, a pandemia, está alterando aí o planejamento da seleção? Sim. Olha, não é só a seleção brasileira, não. Daqui a pouco a gente vai falar do surto também lá no Corinthians, porque a seleção brasileira não será mais convocada na próxima sexta-feira para os jogos das eliminatórias, conforme a CBF planejava. A mudança de planejamento se dá pela escalada aí da pandemia e a possibilidade de restrições de viagens de jogadores que atuam em países europeus. Reuniões ao longo da semana devem deixar o cenário mais esclarecido quanto à realização ou não dos jogos da data FIFA e as diretrizes para viagens dos atletas. Falando em pandemia, o Corinthians confirmou o surto de Covid no departamento de futebol. Na tarde de ontem, o clube recebeu os resultados da segunda rodada de exames com 19 resultados positivos. Ao todo, são 8 jogadores e 11 funcionários infectados. Todos já estão afastados das atividades no CT Joaquim Grava e cumprirão aí isolamento social. Humberto, mesmo com o surto, o Corinthians entrou em campo, né? A partida não foi adiada. Agora, está em campo, né? Segundo jogo aí do Paulistão 2021, o Corinthians achou por bem não pedir o adiamento. Agora, o Davis, acredite se quiser, hein? Erwin Tumiri, um dos 6 sobreviventes aí da tragédia com o voo da Chapecoense em 2016, voltou a se salvar de um grave acidente, desta vez terrestre. O boliviano estava em um ônibus que capotou em uma rodovia próxima à cidade de Ivirgazama, na Bolívia, e deixou 21 vítimas fatais na madrugada da última terça-feira. Segundo familiares, o técnico de tripulação teve lesões no joelho e arranhões nas costas, mas sem gravidade. Em 2016, Erwin foi um dos sobreviventes aí da queda da aeronave da Lamia, que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Ao todo, 71 pessoas morreram na queda do avião. Tem um filme aí que o título é Duro de Matar. Tá? Bruce Willis. Esse aí é duro de, já pode ser considerado como duro de morrer. Pelo menos de acidente, né? Esse tem sorte, hein? Brincadeiras à parte, foram 2 gravíssimos acidentes com muitas mortes, né? Vítimas fatais, e ele acabou se sobrevivendo. O homem é... Muito bem, Humberto. Boa sorte para você, assim também como ele tem, né? E ótima noite. Boa noite para você, boa noite a todos, até amanhã. Bom, e ótima noite para você que acompanhou a edição de hoje do Jornal Gerais. Estamos de volta amanhã. Um abraço. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Sicoob, você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Sicoob, faça parte. Sejam bem-vindos à Vivid Internet Fibra Ótica. A conexão com o mundo passa por aqui. Planos a partir de R$ 65,00 sem fidelidade. Liberdade para a troca de plano quando você desejar. Vivid, referência em velocidade, tecnologia e suporte. Até 300 megas para você e sua empresa. Vivid Internet Fibra Ótica, Caetanópolis e Paraupeba. 31 99904 1191 e 99509 4407. VR Contabilidade, há mais de 20 anos no mercado, oferecendo os melhores serviços. Agora, em novo endereço, em modernas instalações, mais comodidade para você e muita agilidade para cuidar ainda melhor da sua empresa. Declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração e encerramento de empresas, assessoria contábil, fiscal e trabalhista, consultoria empresarial.
VR Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Rua Quintino Moreira, 126 Centro. Paraopeba, 3714-1810.